Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje na História Mundial. Hoje vamos destacar o dia 28 de janeiro. Neste dia, no ano de 814, morreu Carlos Magno, que entrou para a história como o pai da Europa. No ano 476, o último imperador romano, Rômulo Augusto, foi deposto pelo líder germânico Odoacro, colocando um fim no Império Romano do Ocidente, com toda aquela vasta extensão territorial sendo assimilada por outros povos e culturas. Surgiram centenas de pequenos principados e reinos por todos os lados, com cada um deles lutando entre si em guerras intermináveis. Esse ambiente de divisão e de confrontos prolongou-se durante 300 anos, até o ano 751, quando Pepino, o Breve, subiu ao trono dos francos. Durante o seu reinado, Pepino aproximou-se do Papa e as suas coligações políticas cimentaram o caminho que mais tarde seria trilhado pelo seu filho, Carlos Magno, que assumiu como rei dos francos ao lado do seu irmão, Carlomano, no ano 768. Carlos Magno ficou responsável pelos domínios mais ao norte e ao noroeste, na Aquitânia e na Austrásia, enquanto que o seu irmão ficou com os domínios mais centrais e ao sul, incluindo a Borgonha, a Provença e as terras na fronteira com a Itália. Mas apenas 3 anos após assumirem esse reinado conjunto, Carlomano morreu repentinamente em seu palácio. E Carlos Magno, ignorando seu sobrinho, usurpou o poder naquela parte do reino, elevando-se no ano 771 como o monarca único e absoluto dos francos, uma região que corresponde mais ou menos à França atual, a partes da Bélgica, da Holanda e da Alemanha. Mas o reino franco, apesar de unificado e solidificado sob o único monarca, tinha nas suas fronteiras povos ainda muito rebeldes, com destaque para os saxões, povos germânicos que com frequência realizavam incursões armadas em território franco. E foi com o objetivo de assegurar melhor as fronteiras do Reino Franco que Carlos Magno iniciou, já em 771, a expansão territorial dos seus domínios, avançando pela Turíngia e Saxônia, em território saxão, e também pelo Reino Lombardo, que corresponde hoje à metade de toda a Itália, desde Roma, no centro, até Milão, no norte. Todas essas conquistas foram alcançadas por Carlos Magno nos primeiros 10 anos do seu reinado, como soberano único dos francos, dedicando-se em seguida a outras regiões mais complicadas como na Bavária e na Caríntia, na atual Alemanha, e também na chamada Marca Espanhola, na fronteira entre o Reino Franco e o Califado Árabe, que tinha acabado de se estabelecer na Península Ibérica. Se não fosse pela destreza militar e pela organização política e administrativa criada por Carlos Magno naquela região, os árabes poderiam ter continuado avançando pela Europa Ocidental entre os séculos 8 e 9. Mas sem dúvida que a sua principal conquista foi a do Reino Lombardo na Itália, com Carlos Magno sendo coroado rei dos Lombardos em 774, consolidando seu poder junto ao Papa. Graças às suas conquistas para lá do Rio Reno, Carlos Magno iniciou o processo de cristianização dos saxões, proibindo, sob pena de morte, qualquer manifestação pagã naquelas terras. Nas últimas 2 décadas do século VIII, Carlos Magno se dedicou a inúmeras outras campanhas militares e também anexações pacíficas, estendendo seu domínio desde o norte, na fronteira com a atual Dinamarca, descendo ao longo do rio Elba, passando por territórios que hoje correspondem à República Tcheca, Hungria e chegando ao sul, na atual Croácia. Pela primeira vez em 300 anos desde o fim do Império Romano do Ocidente, toda aquela região da Europa Ocidental estava unificada, com o Reino dos Francos sendo, de longe, o maior em todo o continente europeu. E mesmo regiões que ele não dominava diretamente, como no norte cristão da Espanha e no leste, em regiões que hoje correspondem à Polônia, os seus soberanos pagavam tributos, reconhecendo indiretamente o domínio de Carlos Magno sobre todo o território. No ano 799, com Carlos Magno no poder há quase 30 anos, a situação do Reino dos Francos estava bem mais confortável e segura, com fronteiras bem definidas tanto no leste como no oeste, mas em Roma a situação era bem diferente. O Papa Leão III não era uma personalidade carismática, e muitas famílias e arcebispos tentaram por diversas formas livrar-se da sua presença.
algo que envolveu até mesmo um atentado violento em abril de 799, que o deixou muito ferido. Após o atentado, o Papa rumou para o Reino Franco, pedindo ajuda a Carlos Magno, que rapidamente se prontificou a levá-lo de volta para Roma com uma grande e poderosa escolta militar. Em novembro do ano 800, Carlos Magno, em pessoa, foi a Roma para discutir e esclarecer o atentado cometido contra o Papa, algo que resultou, no dia 23 de dezembro daquele ano, na condenação de muitos bispos e arcebispos à pena de morte, penas que foram retiradas pelo próprio Papa pouco tempo depois. Após essa intervenção direta de Carlos Magno, a sua relação com a Igreja atingiu um ponto extremamente positivo, e o Papa Leão III, em sinal de retribuição, na missa de Natal do ano 800, coroou o rei dos francos com a coroa imperial, assinalando a retomada do Império Romano do Ocidente. E assim, a partir do dia 25 de dezembro do ano 800, Carlos Magno passou também a ostentar o título de Imperador dos Romanos. Essa coroação foi positiva para ambas as partes, mas principalmente para a Igreja Católica, que assim ligou-se de forma íntima e direta ao Reino dos Francos, distanciando-se de Constantinopla e do Império Romano do Oriente. Nos anos seguintes à sua coroação, Carlos Magno, o incontestável senhor do Sacro Império Romano-Germânico, como passou a ser chamado aquele território, gozando de um amplo e irrestrito apoio da Igreja, diminuiu de forma bastante considerável o ritmo das suas campanhas militares, preferindo dedicar-se à administração e organização do seu vasto reino, bem como a manobras políticas para manter a sua influência sobre outros reinos e territórios vizinhos. E nesse dia, 28 de janeiro do ano 814, após uma prolongada doença, provavelmente pneumonia, Carlos Magno morreu com 71 anos em Aachen, na atual Alemanha, vindo a ser enterrado na catedral da cidade. Alguns meses antes de morrer, Carlos Magno fez questão de pessoalmente e publicamente coroar como herdeiro o seu filho, Luís, o único dos seus 3 filhos que sobreviveu, declarando assim que ele seria o seu sucessor inequívoco. Luís I assumiu o trono logo após a morte de Carlos Magno, mas o vasto Império Romano-Germânico acabaria por ser dividido pelos seus 3 filhos, através do Tratado de Verdun, em 843, colocando assim um fim na breve personificação do Império Romano na Europa Ocidental. Graças ao expansionismo militar de Carlos Magno, criou-se as bases de uma autêntica identidade europeia cristã, motivo pelo qual ele é normalmente referido como o pai da Europa. Se gostou do vídeo, deixe aqui a sua curtida e não se esqueça também de se inscrever no canal. Obrigado e até amanhã!